Olá, benditos! Depois de ouvir mais uma vez as declarações equivocadas de Zofar, Jó iniciou sua resposta dizendo: Escutem com atenção as minhas palavras. Por causa da maneira como seus amigos estavam sendo repetitivos em seus argumentos, parecia que eles simplesmente não estavam dando a devida atenção às contestações de Jó. E ele ainda acrescentou: Depois que eu falar, vocês podem zombar de mim. Isso indica que eles falavam com palavras afiadas e sarcásticas um para o outro. Jó afirmou que sua queixa não era contra os seres humanos, mas sim contra Deus, pois ele ainda não havia respondido e sua situação só piorava. Sua crise era basicamente de natureza espiritual, muito mais do que uma crise médica, econômica, social ou mesmo familiar. Ele se perguntava onde Deus estaria em meio a esse período tão sombrio da sua vida. Enquanto Jó refletia sobre o que estava prestes a dizer, seus pensamentos se agitavam dentro dele. Não se tratava de um discurso improvisado, mas sim das verdades mais essenciais acerca da vida e da morte. Neste discurso de encerramento do segundo ciclo de conversas, Jó estava determinado a provar que tinha dado total atenção ao que seus amigos conselheiros haviam dito. E ele fez isso usando uma outra abordagem, ao mesmo tempo que refutava cada ponto do discurso de Zofar, acabando com sua argumentação. Ele começou afirmando que, do seu ponto de vista, parecia que muitos ímpios eram bem-sucedidos e tinham vida longa. Jó desafiou a ordem moral do universo como era compreendida pelos seus amigos. Ele os desafiou a ver que, se era possível para um homem ímpio ser aparentemente abençoado, então talvez fosse possível também que um homem justo como ele pudesse ser amaldiçoado. Lembre-se que Jó ignorava completamente o que estava acontecendo no mundo espiritual. Esta é uma avaliação feita sob a ótica humana. Zofar havia dito que os ímpios morrem prematuramente, mas Jó insistiu que, em vez disso, muitos ímpios têm vida longa e muitas vezes são prósperos, mesmo quando eles rejeitam a Deus. Infelizmente, essa é a filosofia da maior parte dos incrédulos de hoje. Um certo ateísmo pragmático ou apateísmo, caracterizado pela total apatia ou indiferença em relação à existência de Deus ou de qualquer Deus. Na realidade, Deus não se encontra em seus pensamentos e muito menos em seus planos. São autossuficientes e fazem o que bem entendem. Mas Jó fez questão de dizer que essa não era a sua filosofia de vida. Depois, Jó disse que os ímpios nem sempre enfrentam calamidades. No versículo 19, Jó toca em um assunto que tanto Zofar como Elifaz haviam argumentado. Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos. Jó contra-argumenta dizendo que se o perverso não pode ver nem experimentar o seu próprio castigo, então esse castigo não tem valor nenhum, porque ele está morto e já não se dá conta do que acontece à sua família. Note que, em alguns momentos, as Escrituras retratam os filhos como participantes dos pecados e do julgamento de seus pais. Em outros momentos, os filhos sofrem por seus próprios pecados. Parece que ambas as coisas acontecem. Os filhos podem ter seus próprios estoques de pecados pelos quais são julgados. Mas o que deixava Jó perplexo era que os justos compartilhavam dos mesmos desastres que atingiam os pecadores, tanto os pais como os filhos. Naquele mesmo momento, os corpos mortos dos filhos de Jó apodreciam no interior da terra, enquanto os filhos dos ímpios dançavam e se divertiam. Os próprios críticos de Jó argumentavam em favor da tese do versículo 19, mas Jó não via os filhos dos ímpios sendo julgados. O que se vê, às vezes, é que os ímpios e seus filhos são severamente julgados, mas de outras vezes não. E não se pode entender por que Deus age assim. E finalmente Jó disse não haver diferença entre a morte dos ímpios e a morte dos justos.
Deus faz coisas maravilhosas que muitas vezes contradizem e até confundem a razão do homem. E nós devemos aceitar que seus caminhos são, de fato, insondáveis. Jó está claramente desconfortável em questionar os caminhos e a sabedoria de Deus, mas ao mesmo tempo parecia muito injusto que o bom e o mal, o pobre e o rico, o incrédulo e o que crê, parecem ter o mesmo destino. Todos jazem no pó, cobertos de vermes. É evidente que Jó está falando aqui da morte física, não da morte espiritual. Quando a morte chega, certamente faz uma diferença enorme para a próxima vida, se a pessoa aceitou ou não o sacrifício de Jesus Cristo na cruz para livrá-lo da condenação eterna. Os questionamentos de Jó deixaram seus amigos chocados. Ele pôde ver a reação no rosto de cada um deles. Jó sabia que seu discurso não os tinha convencido e que quando ele terminasse de falar, viria outra enxurrada de palavras que para ele eram sem sentido. As palavras finais de Jó deixaram claro para os seus amigos que ele não confiava naquilo que eles diziam. As palavras deles foram contrariadas pelos fatos, e o consolo que eles foram levar tinha se tornado um fardo a mais no duro sofrimento de Jó. Ele pensou que poderia contar com sua simpatia e compreensão, mas eles não deram nada. Eles nem mesmo acreditaram na sua inocência, embora o conhecessem há muito tempo, e se ocuparam em passar o tempo todo se revezando, tentando convencê-lo a confessar pecados que Jó sabia que não tinha cometido. Quanto a nós, devemos ter sempre em mente que Deus não nos conforta simplesmente para que nos sintamos confortáveis, mas sim para que sejamos confortadores. O consolo de Deus nunca é dado, ele é emprestado, pois Deus espera que o compartilhemos com outros. Enfim, o resultado do discurso de Jó não foi nada agradável. O clima nunca tinha estado tão tenso como naquele momento no Monte de Cinzas da terra de Uz. Elifaz assumiu o papel de promotor de justiça e transformou a discussão em um julgamento, e eram 3 contra 1. E o resultado dessa tensão você confere aqui comigo amanhã no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!